Queria então começar fazendo uma pergunta para o João, né? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Carlo Acutis? Poxa, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Carlo Acutis foi na internet, né? Eu não tinha ideia do que se tratava exatamente, mas eu fiquei sabendo, né, que havia um beato jovem, né, que morreu muito jovem, né, enfim, e que ele utilizava a catequese por meio da tecnologia, né, da internet. E, bom, eu soube dele por conta da internet também. Acho que sim. Muito bacana. Eu já ouvi falar do Carlo Acutis faz muito tempo, mas acabou que eu fui deixando de lado. Mas por um preconceito pessoal de um santo jovem, acho que eu não tinha muito a agregar. Até que, né, não muito tempo, faz um ano talvez, eu, numa missa na Paróquia São Sebastião, no Barro Preto, tive a oportunidade de estar lá após a missa na palestra do Carlo Acutis, com o pessoal onde aconteceu o primeiro milagre no Brasil. Eles deram uma palestra, trouxeram as familiares dele, trouxeram a medalha do Carlos e contaram a história do Carlos. Desde então, daquela missa que eu toquei naquela medalha, pedi muitas coisas para o Carlo Acutis, eu comecei a pesquisar demais sobre o Carlos e tenho certeza que eu estava completamente errado sobre ele, né? E tenho ele como inspiração pessoal, ainda mais como catequista, e sempre trago o exemplo dele para os jovens, porque ele traz uma mensagem muito boa pra gente desde o começo, né? O Carlo Acutis, ele fez o básico de forma extraordinária. Sim. O Carlos, ele ia na missa todos os dias, desde que ele comungou pela primeira vez, rezava um rosário todo dia, tinha uma devoção muito forte à Nossa Senhora e fazia caridade e aos montes. Ele é uma pessoa muito rica e ele usava o dinheiro dele não para comprar coisas para ele, mas para fazer caridade com todo mundo que ele estava. Então, o Carlo Acutis é a inspiração desse podcast também, né? A gente pode falar isso. Sim. De um exemplo de como que o jovem, ao invés de fugir do mundo, né, ele pode agir no mundo de forma santa para salvar o mundo através de Jesus, né? Então, o Carlos, ele fez muito isso. Ele aprendeu a programar sozinho, na época onde não tinha muitos cursos sobre isso. E programando sozinho, ele vira pro padre dele e fala: a gente precisa fazer um site para a paróquia. E o padre dele fala: o que é um site? E aí ele chega pro padre dele e fala: vou te mostrar. Ele faz um site para a paróquia. Só que, obviamente, ele não termina aí, né? Porque ele fez todo esse arroz com feijão muito bem feito, ele desenvolveu um amor muito forte para a Eucaristia. Então ele tem uma frase muito importante que ele fala: eu vejo shows lotados com filas para entrar e eu vejo igrejas vazias. Se as pessoas soubessem o que espera para elas lá na missa, teria o contrário, né? Não teria lugar sobrando ou faltando na igreja. Então a igreja era para estar sempre lotada, porque o ápice da vida do cristão, do católico, acontece na missa. Então, por esse amor, entender tudo que fala, ele cria o site dos milagres eucarísticos, né? Ele percebe que ele queria muito falar sobre isso, descobrir sobre isso, mas pesquisando na internet ele não acha um caminho fácil de falar sobre isso. Então ele cria um site por conta própria, né? Horas e horas e horas e horas e horas gastas aí de madrugada fazendo o site. A mãe dele achava que ele ficava jogando, né? Ele ficava fazendo o site e ele cria a primeira exposição da história que tem todos os milagres eucarísticos, mais de 200 milagres eucarísticos de uma vez só. A princípio ele foi física, mas depois ele faz o site, e esse site está hospedado em vários lugares para a gente nunca mais perder ele, né? Porque realmente é um trabalho muito significativo e a gente convida todos a acessarem esse site também. Mas esse não é o único site que o Carlo Acutis criou. O Carlo Acutis, ele também cria o site dos santuários marianos e das aparições marianas no mundo todo, né? Muito devoto de Nossa Senhora. Ele também cria mais um site e mostrando pra gente como que a gente pode sempre usar o nosso talento para Cristo, né? Foi ele que deu, ele que tira. Então, a gente dá o que a gente de graça recebeu para ele, né? E o Carlo Acutis, ele fez isso de uma forma esplendorosa. E assim, Gabriel, o que me deixa em dúvida, né? Porque até onde eu sei, a família do Carlo não era extremamente católica, né? Não era uma família extremamente devota. Onde é que surgiu exatamente esse interesse pelo catolicismo? A mãe do Carlos fala que antes de conhecer muito bem toda essa questão do filho dela, ela tinha ido na missa 3 vezes. Né? Então, não era uma família, nós podemos dizer, devota. Né? Isso é muito curioso, é uma coisa muito moderna. O Carlos aprendeu a rezar com a babá dele.
né? E então essa influência na casa dele foi muito boa, porque a própria família dele não tinha tanto uma fé muito forte. Eram católicos, mas no termo popular, né, não praticantes. Então o Carlos, ele tem esse primeiro contato com a babá dele, mas é um contato muito, uma paixão muito forte, né? Logo que ele já aprende sobre isso, já quer receber a primeira Eucaristia, recebe a primeira Eucaristia de uma forma muito prematura já, acho que com seus 7 anos. Então, porque o padre concordou que ele estava totalmente pronto. Sim. Então, desde então que ele recebe a primeira, ele nunca mais para de receber a Eucaristia e ele começa a evangelizar para todos os cantos, né? Ele fala que ele converteu o cara, o jardineiro que trabalhava na casa dele, ele convertia os amigos dele, e sempre de uma forma muito tranquila, né? Muito... O pessoal fala que o Carla Acutis é o social influencer e tal. O Carla Acutis quase não usava rede social e quase não jogava videogame. Ele jogava videogame, usava rede social para evangelizar com os amigos dele, né? Então ele usava do videogame, usava da rede social para conversar com os amigos dele, para poder trazer eles para Cristo. E essa é a vida do Carlos, né? O Carlos, o Carla Acutis é aquele jovem que ele era muito popular, mas ao mesmo tempo, quando ele via alguém na sala que estava sendo maltratado, que estava deixado de lado, ele trazia aquela pessoa para a rodinha, ele conversava com aquelas pessoas, acolhia todo mundo. E esse coração imenso que sempre chamou muita atenção, todos os professores, como de todo mundo. O Carlos era aquela alegria que ele trazia para a sala, que todo mundo ficava admirado, né? Como que ele parecia incansável, sempre muito alegre, sempre para falar a palavra de Deus. E o que mais surpreende a gente é a quantidade de caridade que esse menino fez, né? Ele, quando ia comprar coisas para ele sempre falava para a mãe dele: por favor, não preciso, porque eu já tenho. Por exemplo, minha mãe vai comprar um sapato novo, já tenho um sapato usado, não preciso. Ele, usando o computador para criar o site, a mãe dele querendo comprar um computador novo para ele falava: não, mãe, eu quero um computador usado, por favor, não precisamos de coisas novas. Mas quando ele ia comprar coisas para os outros, né, ele comprou muitos sacos de dormir para moradores na Itália, ele comprava novos. Uhum. E ele fazia o almoço para esses moradores de rua. Então, esse coração do Carlos, você percebe claramente que existia ali uma fagulha divina ali, um Espírito Santo agindo naquele menino, fazer uma caridade que não é normal. Ele, mesmo sendo de uma família muito rica, não se apegou a nenhuma parte desse dinheiro, usou a maior parte do dinheiro para fazer essas caridades que a gente acaba mencionando. E o mais incrível, né? De forma escondida. De forma sem alardar para si, né? Porque você pensa que tinha um menino que tinha um talento para programação natural, aprendeu a programar sozinho, ele podia se autodivulgar na internet com muita facilidade, né? E a gente só foi descobrir que ele fazia esse tanto de caridade depois que ele morreu. Porque essas pessoas compareceram ao velório dele e contaram o que Carlos fez com elas. Então, além de tudo, de ser essa caridade, esse amor grande, o Carlos ele nunca quis chamar a atenção para si, né? Ele sempre deixou bem claro que o foco que ele queria trazer às pessoas era para a Eucaristia. Na palavra do Carlos, né? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. O que significa isso, né? É a via rápida, o jeito mais rápido de chegar no céu. E ele também fala muito uma frase que é: não eu, mas Deus. Então, sempre tentando levar Deus às pessoas sem chamar a atenção para ele mesmo. E uma outra frase muito, muito legal do Carlos é que ele fala que a tristeza é o olhar voltado para si mesmo e a felicidade é o olhar voltado para Deus. Então a gente traz toda essa reflexão da nossa própria modernidade, dos próprios jovens, né? Tem muita questão de depressão, muita tristeza, muitos pontos. E talvez ele venha aqui trazer uma resposta possível, que é Deus, né? A caridade, né? Se doar para o outro pode ser a nossa forma de chegar à felicidade igual o Carlos chegou. E é interessante essa fonte de conversão que é o Carlos, né? Porque, bom, a família dele não tinha, né, esse acesso à igreja, não tinha essa prática, né, de devoção mesmo. E é interessante como isso muda com a presença do Carlos, né? Como a família dele é alterada, como as pessoas ao redor dele são alteradas. E eu não sei se eu estou errado, né? Mas eu vejo isso muito como a forma simples com que ele agia, de que mostrar que a santidade é algo que está nos pequenos atos, que é possível, que é alcançável, né? Uma coisa que eu reparo muito, principalmente no meu colégio, é que as pessoas elas não entendem
ou elas não compreendem, né, como um jovem de 15 anos pôde ter acesso, né, pôde ser canonizado efetivamente, né, pôde vir a ser um santo. E as pessoas ficam meio abismadas com isso. E isso, em certo sentido, nos impressiona, mas nos converte também, né? Nos convida. Isso, exatamente. Nos convida a uma vida santa, né, uma vida de santidade. E o exemplo do Carlos é simplesmente maravilhoso, né? A gente percebe que a santidade não é uma questão de tempo, né? Mas é uma questão de amor. Não é quanto tempo você viveu, mas quanto amor você entregou, né, nas mãos do nosso Senhor e quanto que você se deixou ser usado por Ele. Então, Carlos é um exemplo. Acho que é a segunda vez na história, né, que a mãe do santo vê o filho ser canonizado e ela estando viva, né? Então, você percebe claramente, né, que é uma coisa muito, muito nova para a igreja, mas ao mesmo tempo muito necessário, né? Numa época igual a nossa, a gente percebe cada vez mais que a presença do leigo na igreja é muito importante. Sim.